Bom, do livro Céu e Inferno, nós paramos aí onde a Malu indicou, né? Peguem aí o livro Céu e Inferno, vamos lá. Aonde que está mesmo, João? A gente está Ana Belleville. Ana Qual é o Belleville. capítulo? Capítulo inteiro da segunda parte. Segunda parte. Segunda parte, capítulo 3. Na minha edição aqui, que é aquele livro mais moderno, né, da tradução do Evandro Noleto, da FEB, é a página 229. Mas não sei se a edição de vocês é essa aí. Ele está procurando aqui no pode tablet. seguir, pode seguir. Ah, mas pode seguir. Não, pode procurar, não tem problema, não. Ana Belleville. Espíritos Pronto. em condições medianas. Isso. Achou, Pronto. Vênia? Já. A gente não está no começo dessa Ana Belleville. A gente está na pergunta que fala assim: podereis dar-nos algumas explicações sobre o passado que deplorais? Enquanto vocês acham aí? Eu acho que é a última pergunta dela. Quer dizer, a última pergunta de Kardec, né, para ela. Sim, é a última pergunta realmente. Não, é a penúltima. Não, para ela é a última. Tem uma pergunta para São Luís. Bom, quem que é essa Ana Belleville? Ela é uma moça jovem, com 35 anos, ela faleceu. Ela teve um acidente que levou ela a ficar 3 anos acamada. Ela era uma excelente pessoa. Ela acreditava na vida espiritual, ela acreditava nas verdades do espiritismo. Mas por que, então, ela está em espírito em condições medianas? Porque ela levava a vida, apesar de ser uma excelente pessoa, ela se dedicava simplesmente à vida presente. Ela recebeu informações a respeito do espiritismo, mas não buscou desenvolver. Ela queria viver para a família, queria exclusivamente viver para os filhos, sem pensar até no futuro dos próprios filhos com relação às questões espirituais. E nem a própria visão espiritual dela ela não desenvolveu. Então, o que aconteceu? Quando chegou no dia da morte dela, ela fez um extremo esforço para não morrer, e não morreu realmente. Ela ficou mais 3 meses numa situação muito degradante fisicamente, por 3 meses a mais, porque ela não queria morrer para não deixar os filhos ainda pequenos, somente com o esposo. Lembram disso? Sim. Ela mimava muito os filhos. E aí, no dia seguinte da morte dela, Kardec a evocou, ela estava lúcida, mas ainda presa ao corpo. Depois fez uma evocação, 1 mês depois, ela estava já melhor, falando com mais lucidez, falando das facilidades em que ela vivia e das dificuldades ainda, né? Também continuando vinculada à família, querendo saber agora do futuro dos filhos, mas não mais para mimá-los. Agora sim, ela queria ser espírita, começou a assistir às reuniões da Sociedade Espírita Parisiense com frequência, é uma coisa que ela deveria ter feito quando estava encarnada. Ela até se lamenta, fala assim que na próxima vez ela vai ser espírita com certeza. Lembram disso? Aí disse: por que você sofreu bastante? Ela não quis falar, lembra? Ela não queria dizer, ela estava em sofrimento, não queria relembrar as razões pelas quais ela sofreu tanto. Sofreu quando estava encarnada.
por um estado de doença muito difícil, principalmente nos 3 últimos meses. Aí vamos lá. Kardec pergunta a ela: poderei dar-nos algumas explicações sobre o passado que deplorais? Ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo sem piedade os sofrimentos da minha mãe, a quem eu chamava de doente imaginária. Por não vê-la acamada, supunha que não sofresse e zombava da sua dor. Eis como Deus castiga. Então, olha só, numa vida anterior, o que ela fez? Ou na vida atual ainda, né? Ou na vida atual. A mãe não estava acamada. E a mãe falava dos seus sofrimentos, naturalmente, então, de sofrimentos mais psicológicos que físicos, ou também alguma coisa física, porque a gente vai tendo as nossas debilidades com a idade, né? Mas como a mãe não estava na cama, ela zombava da mãe, dizia, não, isso é uma doença imaginária. E aí o padecimento dela, grave, que teve no fim da vida, com as doenças e ainda com o prolongamento em 3 meses da morte, ficando numa situação bastante deplorável nesses 3 meses, teve essa causa. Não acreditou e não ajudou a mãe como deveria ter ajudado. Olha que coisa. Aí a próxima comunicação, 6 meses depois da morte. Pergunta. Então, ela deu comunicação no dia da morte, 1 mês depois da morte e 6 meses depois. Agora que um tempo bastante longo se passou, desde que deixaste o envoltório terreno, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual. Passou 6 meses, né? Me diz como está o teu estado aí. Como está a sua posição e o que você faz aí? Durante a minha vida na Terra, eu era o que vulgarmente se chama de uma pessoa boa. Lembram? Kardec até falou isso lá na frente. Ela era uma pessoa vivaz, espirituosa, rara inteligência, retidão de julgamento, eminentes qualidades morais. Então, ela era considerada uma pessoa boa, mas ela não se preocupou com a doutrina espírita e o futuro seu, religioso, e o futuro dos seus também, com relação à natureza religiosa. Ela vivia o presente. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar, tudo pelo presente. Queria o bem-estar, né? Principalmente pelos filhos. Compassiva por natureza, talvez não fosse capaz de um sacrifício penoso para minorar o infortúnio, mas não ajudava muito as outras pessoas, né? Não era capaz de um sacrifício algo penoso para diminuir a dor dos outros. Podia ajudar alguma coisa, mas não era capaz de um sacrifício penoso para auxiliar, lembram? As coisas têm valor relativo. O que nós fazemos de bem tem valor relativo. Depende do sacrifício que foi feito para minorar o infortúnio, tem mais valor, né? A gente vê, por exemplo, as doações de pessoas simples. Pessoa simples vai lá e doa um chinelo, compra um chinelo para uma outra pessoa que é ali vizinha dela. Essas doações são mais significativas que doações vultosas das pessoas ricas, porque elas passam uma dificuldade maior. É um sacrifício mais penoso. Então, portanto, tem mais mérito naquela questão do óbolo da viúva, né? E ela está dizendo, olha, eu talvez não fosse capaz de um sacrifício penoso para minorar a dificuldade de um infortúnio, né? Hoje, tudo mudou. 6 meses depois da morte, como a gente progride no plano espiritual, ela está progredindo. Hoje, tudo mudou. E, embora seja sempre a mesma,
o eu de outrora se modificou. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias, nem condições além do mérito pessoal. Tudo é um mérito pessoal, né? Quais são as categorias? Quais são as condições em que se pode viver no plano espiritual? Isso tudo depende do mérito pessoal, do esforço que nós fazemos na prática do bem, né? Além do mérito pessoal, no mundo dos invisíveis, onde um povo caridoso e bom está acima do rico orgulhoso, um povo inteiro, né? É pobre. Caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que humilhava com a sua esmola. Pois não, alguém deseja falar alguma coisa? A palavra não é povo, não é pobre. Aqui no meu tá povo. Ah, é outra edição. Ah, tá, perdão. Desculpa. Aqui no meu Não, tá pobre, caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava. no meu tá povo, tradução mais moderna, talvez, o meu tá povo. É. Se for povo, dá uma ideia de muita gente acima do rico orgulhoso, né? Se for pobre, fica uma comparação mais de natureza individual. As duas também fazem sentido. Então, velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares. Então, vejam, em 6 meses ela começou a trabalhar no plano espiritual, junto dos encarnados. Ela vela, principalmente, então, não só isso, mas também pelos que se afligem com tormentos familiares. Não foi o caso em que ela falhou? Foi o caso em que ela falhou com a própria mãe, né? A mãe necessitava de auxílio, como a mãe andava, ela achou que as dores da mãe eram dores imaginárias. Então, ela ajuda pessoas nesse sentido. Os tormentos familiares, ela vela por essas pessoas, com a perda de parentes ou a perda de fortuna. Esse é o que ela mais se dedica. A minha missão é reanimá-los. A minha missão é consolá-los, pelo que me sinto feliz, né? Pensa um rico que perde uma fortuna, como ele deve se desesperar. Mas a felicidade dele estava numa coisa falsa, né? Em função da riqueza. Perdeu a riqueza. Precisa de apoio? Precisa de apoio. E ela faz isso daí. Auxilia quem perde a fortuna, quem perde a família. Reanimando, consolando e assim, fazendo reanimação e consolo dos outros, ela se sente melhor. Então, vamos lá. Importante questão decorre dos fatos mencionados. Eila. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento em que a alma se separa do corpo? Que foi o que ela fez, né? Chegou a hora dela falecer, ela juntou forças e disse: não, eu não quero morrer. Eu preciso ainda me despedir do meu esposo, que não estava presente, e tenho ainda recomendações a dar a ele. Aí ela recobrou o ânimo de vida e permaneceu viva por mais 3 meses, em péssimas condições, né? Em péssimas condições. Lembram do livro Obreiros da Vida Eterna? Teve uma mulher evangélica que ela permaneceu viva por um prazo também significativo. No momento em que a equipe espiritual que ia realizar o desenlace dela chegou para desenlaçá-la, para operá-la e separá-la do corpo físico, uma criança de 8 anos fez uma oração pedindo para que ela ainda não morresse, porque a neta que ainda nasceria poderia ter problemas na gestação. Lembram disso? E esse pedido dessa criança foi atendido. Então, Kardec pergunta aqui, pode uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento em que a alma se separa do corpo? Resposta do Espírito São Luís. Se esta questão fosse resolvida afirmativamente, sem restrições,
poderia redundar em consequências falsas, né? Então, ele não vai responder de forma categórica. E não vai dizer que sim, sem algumas restrições, porque senão iam surgir consequências equivocadas para nós. Certamente, então agora ele pode afirmar, em dadas condições, um espírito encarnado pode prolongar a existência corpórea, a fim de terminar instruções indispensáveis ou, ao menos, por ele tida como tais como sendo instruções indispensáveis. Né? No caso dela, não sei, não foi muito positivo, porque ela passou por sofrimentos muito graves que ela não passaria naqueles 3 últimos meses, né? Foi isso que deu a entender do livro. Mas ela conseguiu lá fazer o que ela queria, deu instruções para o esposo, jovem, ela tinha 35 anos, o esposo deveria ter mais ou menos por aí também, ou pelo menos as crianças eram novas ainda. E ela quis dar instruções indispensáveis ao esposo e conseguiu, né? Mas ela agora que ela desencarnou, ela fica auxiliando os filhos, né? Como ela falou, preocupada com o futuro deles, né? Auxiliando como espírito, mas poderia ter feito isso antes. Então vamos lá. Isto lhe pode ser permitido. Então, a gente pode postergar aí por alguns meses, algum período, né, um pouco maior, o nosso prazo. Como no caso que examinamos, além de muitos outros exemplos. Então, tem vários exemplos disso, não é algo tão incomum, né? De qualquer modo, esta dilação da vida não deixa de ser breve, visto não ser permitido ao homem inverter a ordem das leis naturais, nem provocar um retorno real à vida, desde que ela tenha atingido o seu termo. Então, não é um retorno real e não deixa de ser algo breve, né? De um período curto. É apenas uma prorrogação momentânea, mas a gente viu isso, talvez isso não seja bom, né? Chegou a hora, melhor ir de vez conforme Deus deseja, do que prorrogar e ficar em sofrimento, né? Entretanto, a despeito da possibilidade do fato, não se deve concluir pela sua generalidade, nem acreditar que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência. Como provocação para o espírito, como provação para o espírito, ou no interesse de missão a concluir, então, 2 coisas. Né? Provação, aumentar a prova, pode ser. Ou no interesse de uma missão que tem que concluir. Os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar, em alguns instantes, a manifestação material do pensamento. Então, vejam, que coisa, né? Vamos aumentar um pouco a provação desse espírito, porque vai ser bom para ele. Naturalmente, moratória, né? Naturalmente, sempre tem uma finalidade positiva, mas, no primeiro caso, é um aumento das provações. Deu para entender isso? Aquilo que você queria se libertar, não, vamos aumentar as provações porque vai ser bom para ele. Ver se ele atinge um grau de resignação maior, aumentou as provas, aumentou o prazo das dificuldades. É bom para ele aumentar nesse finalzinho as dificuldades. Ou é uma missão a concluir. Sim, é a moratória, né? Então, recebe um suplemento de força, de fluido vital, que lhe permite prolongar por alguns instantes a sua encarnação. Os casos semelhantes constituem antes exceção e não regra. Apesar de não serem poucos, é o caso de exceção e não de regra.
Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis. Então, não é uma derrogação das leis divinas, né? Mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana que, no último instante, tem consciência de sua missão e quer, apesar da morte, concluir o que não pôde concluir até então, né? Então, ele só pensa em concluir ali a sua missão, a sua tarefa, e aí é João, dado isso. foi por isso que Kardec, então, não morreu, né? Porque ele tinha que concluir a tarefa dos livros. E aí ele falou, eu vou terminar as obras, e aí ele terminou e morreu. Você lembra que lá atrás falou que ele quase faleceu? Sim, exato. Naquela comunicação do doutor Dumer, né? É isso mesmo. Ele quase faleceu e os espíritos falaram, está trabalhando muito. Isso vai ser considerado como uma antecipação da morte. Cuidado, né? Lembram dele? Está trabalhando demais. Está entrando na mania. Tem que diminuir essa atividade. Tem que estar mais equilibrado, disse o Espírito para ele. Siga as nossas instruções, porque você tem que acabar as obras. Sim. Mas não é fácil, né? Lembra o tanto que ele tem que raciocinar, refletir nas mensagens que chegam, no que ele tem que escrever. Pelo amor de Deus, é um trabalho hercúleo demais. É o início do Espiritismo na Terra. Grande missão a dele, grande missão. Às vezes, pode ser também uma espécie de punição, aí, aumento de provação, espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro. Esse prolongamento de vitalidade com o qual tem que necessariamente sofrer, né? Então, está duvidando do futuro. O que será dessa vida? Tem receio da morte. Vamos dar uma punição, um aumento da provação, né? Fica mais um período aí. Em que condição de vida, né? Então, foi a resposta de São Luís. Então, vamos lá, a nota de rodapé de Kardec, né? Poder-se-ia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu esse espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Lembra, no dia seguinte, após a morte, ainda estava apegado ao corpo. Mas, logo depois, na segunda comunicação, um mês depois, já estava liberto. Então, ele diz, mas esse não era um espírito muito preocupado com o futuro, vivia para o presente, apesar de fazer coisas certas, apesar de ser uma pessoa digna. Poderia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu este espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Mas era um apego à vida corpórea, não era assim por querer buscar o prazer pelo corpo, né? Deve-se, porém, considerar que tal apego nada tinha de sensual, nada tinha de material. Tinha até mesmo o seu lado moral, já que era motivado pela necessidade dos filhos ainda pequenos. Puxa, né? Um motivo aparentemente justo, ou até justo, mas durante a vida não ter se preocupado com a questão religiosa, tendo conhecido o Espiritismo, crendo na vida futura, mas não se dedicando a isso num percentual equilibrado, mínimo que fosse, foi a parte ruim. Era, além disso, um espírito adiantado em inteligência, adiantado em moralidade. Por isso que o outro motivo pelo qual se desprendeu rápido. O apego não era sensual, o apego não era material, era pela necessidade dos filhos, e também o desprendimento foi rápido, porque ele era um espírito adiantado em inteligência, adiantado em moral. Um grau a mais, e se poderia considerá-lo na classe dos espíritos felizes. Se tivesse se dedicado a alguma coisa que fosse, né, da doutrina espírita, poderia estar entre os espíritos felizes. Né?
E Kardec tirou pessoas que eram materialistas, né? Lembram lá de vários membros da Sociedade Espírita de Paris, eles eram materialistas. Quando morreu aquele membro que era um calçateiro, fazia aquelas calçadas de preda portuguesa, e que era membro da Sociedade Espírita Parisiense, e um deles deu uma comunicação dizendo que, se fosse no passado, aquilo seria uma despedida, mas agora que ele era espírita e se tornou crente pelo espiritismo, se afastando do materialismo, ele disse que era apenas um adeus, um até breve. Lembram disso? Então, Kardec ele ajudava muitas pessoas. Pessoas simples, eram membros da Sociedade Espírita Parisiense, e ele, uma alma extremamente amorosa, cuidava de muita gente. Mas essa amiga dele, ele não conseguiu, porque ela mesma se afastou, né? Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação com a matéria. Por isso que se desprendeu rápido. Pode-se dizer que a vida, debilitada por longa enfermidade, 3 anos e 3 meses de enfermidade, apenas se prendia por um fio, e eram esses fios que ele queria impedir que se rompesse, o espírito. Contudo, a sua resistência foi punida, aumentou a provação, com a dilação dos sofrimentos inerentes à própria natureza da doença e não com a dificuldade do desprendimento. Percebe? Então, foi em vida que a provação aumentou pela doença, mas na hora que ocorreu a morte, se desprendeu facilmente do corpo. É por isso que, concluído o desprendimento, a perturbação também foi breve. Então, vejam que a perturbação pela qual sofre um espírito tem a ver com o desprendimento ou não do espírito ao corpo. Exatamente como consta no livro Obreiros da Vida Eterna, no desprendimento de Dimas. Dimas, ele morreu antes da hora, mas não foi considerado um suicídio. É que ele trabalhava muito, estava um pouco na mania, né? Trabalhando muito, sem uma hora para fazer as coisas com equilíbrio, não jantava na hora certa, não almoçava na hora certa, fazendo as coisas todas atrapalhadas, ele vai morrer antes da hora. Dimas. Aí o que acontece? Ele não está maduro para morrer. Então, a equipe espiritual desprende ele inteiro, mas deixa ele ligado pelo cordão fluídico por um dia inteiro, 24 horas. Lembram disso? Aí o que acontece? Como ele não está desprendido, todos os pensamentos dos encarnados se comunicam por ele através daquele cordão fluídico, e ele está do outro lado, no colo da mãe, mas vivendo um pouco do pesadelo que tem a ver com os pensamentos dos encarnados que chegam a ele ali. Lembram disso? Então, o que Kardec diz aqui, ó? Como teve o desprendimento, a perturbação foi breve. Então, ele está vinculando aqui o tempo de perturbação e também o grau de perturbação com o não desprendimento do corpo físico. Percebem bem a coisa? É impressionante como Kardec chega a essas conclusões no século XIX, coisa que André Luiz vai relatar lá um século depois. Um fato igualmente importante decorre desta evocação, bem como da maior parte das que foram feitas em épocas diversas. Um dia, um mês depois da morte, 6 meses depois da morte. Foram as épocas diferentes dessa evocação, mais ou menos distantes da morte. É a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. Então, a gente evolui no plano espiritual. Não fica pensando assim, puxa, eu desencarnei e eu não consegui ir para uma colônia boa. Mas não acabou. Não acabou.
você pode ainda conseguir ir para uma colônia boa, né? E isso pode ser visto no quê? Ó? Cada vez que ela se comunicava posteriormente, o raciocínio era mais adequado, os sentimentos estavam mais equilibrados, há uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corpórea é a demonstração prática desse progresso, das suas resoluções, o crisol, o cadinho em que se depura. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, visto que a fixação definitiva da sorte é, como já dissemos em outra parte deste livro, a negação do progresso. Então, digamos, não está com... É claro, né, que tem um período de Foi trabalho. aquele caso, hein, João? Foi aquele caso do Dr. Cardon, não foi? Que tem Foi aqui, o caso do Dr. né, Cardon. do médico, né? Foi o caso do Dr. Cardon, exatamente. Que aí ele Doutor- evolui, ele foi mostrado para ele que ele poderia evoluir para ir para uma boa colônia, Sim, né? sim. Dr. Cardon era um médico de um navio baleeiro, muito materialista, que estava com uma doença do coração incurável. E como ele era médico, conhecendo da sua doença incurável, ele estava numa melancolia materialista muito significativa. Mas, ao fim da vida, antes de morrer, ele teve uma visão espiritual a respeito do progresso evolutivo. Ele, então, ali todo roxo, deu um depoimento tal que ele estava tendo visões celestiais muito significativas. E deu esse depoimento para a família dele, para os filhos e tal, para eles se dedicarem a Deus, coisa que ele não havia feito. Mas se tornou crente no leito de morte, né? Aí o que acontece? Ele morreu. Passou esse período, ele realmente morreu. Dessa comunicação, ele morreu. Aí Kardec evocou ele, né? Por ser uma história interessante, perguntou para ele: vem cá, você foi para o local no qual você deu o depoimento das visões celestiais maravilhosas? Não. Ele não foi. Aquilo era uma meta para ele alcançar depois de morto. Ele conseguia alcançar aquelas regiões elevadas, mas ele tinha que naturalmente trabalhar. Isso não vai ser da noite para o dia, né? Eu estou tô lá na colônia Campos de Paz, dentro do umbral. Puxa, mas eu quero ir para nosso lar, que é mais alto. Meu amigo, tudo bem, você pode ir, mas você tem que fazer ali uns 6 anos, uns 10 anos de trabalho. Lembram disso? Tem no livro Os Mensageiros. E aí ele poderia ir, o Dr. Cardon, desse livro aqui, poderia ir para um local melhor, mas ele ia ter que trabalhar para isso, né? Mas tem progresso no plano espiritual. Desde que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada. Quer dizer, não, você vai ficar aí nessa região inferior para sempre. Não, para sempre não. Visto que a fixação definitiva da sorte, do destino, é, como já dissemos em outra parte deste livro, a negação do progresso. E, não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem a seu favor a sanção da razão e a sanção dos fatos, né? Então, há progresso, não há uma determinação, fica para sempre nesse lugar aí. Não existe isso. Agora vamos para os espíritos sofredores, certo? Acabamos de estudar os espíritos de condição mediana. Então, espíritos sofredores, estão vendo aí? Primeiro, tem uma comunicação a respeito de como eles sofrem. O que sofrem é uma comunicação, o castigo, do espírito George. Depois vão
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espíritos dando comunicação aí dos espíritos sofredores, dos seus estados de dificuldade. Então, vamos lá. O castigo. Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da sua entrada no mundo dos espíritos, ditada essa exposição geral na Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Então, esse espírito George veio dar uma geral, assim, como é o sofrimento deles. Já? Todo mundo preparado aí? Podemos, gente? Sim. Então, Podemos. vamos. Os espíritos endurecidos, os espíritos egoístas e os espíritos maus são atormentados logo depois da morte. Atormentados pelo quê? Logo depois da morte. Por uma dúvida cruel acerca do seu destino, no presente e no futuro. Então, morreu. Uma dúvida cruel. O que será de mim agora? Não sei. O que será de mim daqui a pouco? Também não sei. Né? No presente e no futuro não sabem a respeito do seu destino. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da maldade, da sua maldade. Né? Então, não pode aproveitar nada para fazer o mal logo depois que morre. O que lhes causa desespero, uma vez que o isolamento e a inércia são intoleráveis aos espíritos maus. Então, ficam isolados e impossibilitados de praticar o mal, que lhes causa um desespero. Nada não elevam o olhar aos lugares habitados pelos espíritos puros. Então, não veem esses espíritos puros, lembram? Os inferiores não veem os superiores. São vistos, mas não veem os superiores. Considerando o ambiente que os cerca e compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, agarram-se a eles, aos espíritos fracos e punidos, como a uma presa. Quem faz isso? Os endurecidos, os egoístas e os maus estão juntos com os fracos e punidos, agarrando-se a eles como a uma presa, servindo-se para tanto da lembrança de suas faltas que eles põem continuadamente em ação por seus gestos ridículos. Aí lembra lá no livro Nosso Lar, nos 2 primeiros capítulos, quando André Luiz estava no umbral, apareciam os espíritos inferiores, alguns tinham um aspecto monstruoso, né? Faziam gestos ridículos, falavam para ele, suicida, suicida, tentando fazer com que ele lembrasse das faltas que havia praticado, para ele não conseguir realizar uma oração que o levaria para uma colônia espiritual superior, como ele fez depois de 8 anos. Realizou uma oração e foi atendido, sendo levado para a colônia Nosso Lar. Lembram disso? Né? Então, eles ficam lembrando das nossas faltas, para que nós não nos elevemos pelo pensamento. Os endurecidos e egoístas e maus fazem isso aos fracos, que estão sendo punidos. Não lhes bastando essa zombaria, atiram-se à terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações, né?
e procuram realizar as suas tentações junto dos homens. Aí o livro de André Luiz está cheio disso, né? Vai num bar, como no livro Nos Domínios da Mediunidade. Diversos espíritos no bar bebendo e fumando junto daqueles encarnados que estavam nos bares. Lembram disso? Ou nas festas sensuais, dançando no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Enfim, tentando viver como se vive quando encarnado em busca dos prazeres que sentiam. Se a pessoa bebia, vai para junto dos que bebem. Se fumava, vai para junto dos que fumam. Se faz sexo de forma equivocada, vai para junto desses que fazem praticando sexo inadequado. Ou na gula, enfim, procurando se atirar aos homens, né, para ter acesso aos prazeres. Apoderam-se das que encontram, exaltam-lhe a cobiça e procuram extinguir-lhe a fé em Deus, até que, finalmente, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo que se lhes aproxime a fatalidade do seu castigo. Aí já virou um caso de uma obsessão grave, né? De uma fascinação, de uma subjugação, de uma possessão, atrapalhando aquela pessoa num estado psicótico deplorável. Aí atinge a família, né? O espírito mau, no exercício de sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de agir ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Sofre, né? Quando o bem triunfa do mal, vejam que coisa. Né? Ou quando as coisas saem do seu poder, perde a ação. Né? Os séculos, porém, vão passando. Séculos desencarnados, séculos. Né? Lembra no livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem o caso de um espírito que no século X, em nome de uma mulher, o rapaz estrangulou os pais dele, para que aquele casal jovem ficasse com os recursos da família. O homem foi capaz de estrangular o pai e a mãe no século X, na região da Toscana da Itália. Passou 1 milênio sem que ele tivesse encarnado. A mulher reencarnou e ele a obsidiava significativamente, levando ela no centro espírita a ter contorções, a gritar, no processo de obsessão muito grave. Lembram disso? Séculos para desencarnar. Então, aqui, ó, para encarnar de novo e não encarna. Os séculos, porém, vão passando. E, de repente, o espírito mau também tem no livro Ação e Reação. Lembram? Quanto tempo ficam lá aqueles gênios infernais? Palavra literal do livro, gênios infernais. Ficam séculos, séculos, séculos. E, de repente, o espírito mau pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. Seu círculo de ação se restringe e a consciência muda até então, faz-lhe sentir os afiados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as Escrituras, sentindo a pele arrepiar-se de terror. Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí se apresenta ameaçadora. Então, chegou a hora dele reencarnar. Então, sente um vácuo, né? Pressente as trevas que estão tomando conta, estão envolvendo. Ele vai reencarnar e essa reencarnação será uma expiação significativa, né? Lembra do espírito Sabino no livro Ação e Reação? Milênios
milênios de erro, quando estava encarnado e quando estava desencarnado. Aí o que aconteceu? Teve um dia um arrependimento e ocorreu isso, né? Umas trevas de envolvimento, e aí ele foi e reencarnou. Reencarnou mudo, surdo, cego, anão, com uma paralisia cerebral muito significativa que ele ainda imaginava que ele estava em pensamento como sendo um barão do século passado, tendo reencarnado em extremas debilidades mentais. Lembram disso? A reencarnação aí se apresenta ameaçadora. E ele vê, como no espelho, as provações terríveis que o aguardam. Gostaria de recuar, mas avança. E, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Até que reencarne de vez, né? Até que reencarne. Vive, age, é ainda culpado. Sentido em si, não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem, contudo, recuar da senda do mal, né? Sem, contudo, recuar da senda do mal. É o Sabino, que reencarnou como um anão paralítico, cego, surdo, mudo, e achando que era um barão do tempo antigo. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Então, chegou a hora de desencarnar. Estendido num catre ou num leito, que importa? Pobre ou rico, que importa? O homem culpado sente sob a aparente imobilidade. Revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Sob as pálpebras fechadas, ele vê um clarão que desponta. Ouve estranhos sons. Já desencarnando, né? Tem a mediunidade aberta ali. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas, as mãos enrugadas, as mãos contraídas, tentam as mãos agarrar os lençóis. Gostaria de falar, gostaria de gritar aos que o cercam. Retenham-me, eu vejo o castigo. Impossível. A morte se estampa em seus lábios esmaecidos, seus lábios sem cor, sem força, enquanto os assistentes dizem descansa em paz. Então, vejam, ele ficou séculos, reencarnou, uma vida de dificuldade. Vai desencarnar e vai voltar para uma região inferior. A gente acha que uma vida só de sofrimento é talvez significativa para terminar a expiação? Nem sempre. Lembra do caso da Laudemira? Laudemira, no livro Ação e Reação, no século XV, praticou todas as atrocidades com relação às questões sexuais. Viveu naquela época que vem daquele ditado, casa da mãe Joana. Isso aqui é a casa da mãe Joana, da rainha Joana da Áustria, no século XV, né? Que eram as casas de prostituição que ela e a rainha Joana, digamos assim, fizeram a questão sexual proliferar ao máximo em suas vidas, praticando adultério com vários homens, destruindo várias famílias, fazendo aborto, fazendo todo tipo de erro. Beleza, a Laudemira vai reencarnar, tendo a rainha Joana como filha e outros das que erravam com elas. 5 vidas. 5 séculos passados e ela volta para a região inferior. Renasce, eles fazem ela renascer e ela volta para a região inferior. Renasce, volta para a região inferior. Renasce. 5 vidas e não consegue sair do abismo, porque a queda dela foi tão grave que uma vida só não era suficiente para tirá-la daquela condição em que ela estava. Lembram disso?
É o que fala aqui. Passou séculos, renasceu, situação de vida difícil, vai desencarnar, continua na situação difícil. E, contudo, ele ouve, flutuando em torno do corpo, que não queria abandonar. Uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. A mesma região inferior que já vira. Vai recordar daquele período em que esteve desencarnado numa região não elevada. Olha que coisa. Desvairado, ou seja, desnorteado. Lança-se no espaço onde desejaria ocultar-se, mas não encontra abrigo nem encontra repouso. Outros espíritos retribuem-lhe o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido, zombado, ludibriado, vagueia por sua vez e errará, até que a divina luz o penetre e esclareça. Não é o desencarne que vai fazer a pessoa evoluir. Mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que ele não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos. George. Então, ele deu essa comunicação para falar a respeito do castigo prolongado de espíritos sofredores, às vezes em diversas vidas e nos interstícios dessas vidas. Uma comunicação dada na Sociedade Espírita de Paris, em 1860. Enquanto a gente vai ver agora os exemplos, né, dos espíritos sofredores. Aí Kardec coloca uma nota, né? Nunca se traçou quadro mais terrível e verdadeiro. Porque às vezes é terrível, mas não é verdadeiro. E verdadeiro sobre a sorte, sobre o destino que aguarda o mal. Depois disto, será ainda necessário lançar mão do recurso da fantasmagoria, das chamas e das torturas físicas? Não, nem pensar, né? Esse quadro aqui é um quadro aterrador. Um sofrimento que dura diversas vidas sem acabar, porque a gente vai, porque os espíritos que vão para essas regiões inferiores não pensam o seguinte, que vai ser um martírio físico. Não. A visão e o que se sofra numa região inferior, como naquela região abismal do livro Ação e Reação, vai gerar um problema psicológico muito grave. Vai gerar um problema psicológico muito, muito grave. Por isso, a gente realmente tem que estudar e praticar o bem, para a gente sair dessas regiões, porque não é assim. Ah, eu estou sofrendo aqui. Não, o martírio psicológico é muito significativo. Lembra que a Laudemira, quando ela chegava naquelas 5 vezes em que chegou na Mansão Paz, ela não conseguia falar. Ela não conseguia falar. Porque, pensa bem, digamos que a gente vai para um presídio. O que nós vamos sofrer num presídio? Quais serão as consequências psicológicas para o nosso raciocínio de viver num presídio? Percebe? É isso que é de muita dor. E o que ele narrou aqui é aterrador para a alma humana. Então, a gente tem que realmente praticar o bem, nos esforçar, estudar, como a gente está estudando esse livro Evolução em 2 Mundos, né? Tão difícil, mas a gente está ali tentando para a gente cumprir essa série do livro André Luiz. Mas a gente tem que fazer o bem, tem que praticar o bem, para a gente não sofrer isso aqui. Por isso que ele está falando a respeito disso, para nos alertar, né? Eu acho que não compensa a gente estudar essa mensagem aí desse espírito novel, né? O espírito dirige-se ao médium que o conhecer em vida. Porque falta pouco tempo, faltam 8 minutos. E se a gente começar, a gente não vai acabar, não é isso?
A gente tem Verdade, que João. A fazer gente ainda a prece, né? vai parar pela metade, né? Vai parar pela metade. É. Então, vamos parar aqui. A gente pode... Quem quiser fazer alguma consideração, e a gente faz a prece de encerramento, né? Querem falar alguma coisa, gente, para acrescentar aí na aula? A aula está muito boa, João. Cada hora é um exemplo aqui que é um puxão de orelha para a gente. Ou Verdade. seja, um alerta, né? Te esperta, que olha aí o que vem pela frente. Porque a gente vem para cá com o véu do esquecimento. Então, você não sabe o que fez, qual foram os seus erros. Sabe lá, se a gente também não vai lá para aqueles abismos, para aquelas zonas e tudo, né? Pois é, a gente não sabe, né, o que fez. Se a gente não vai ser uma Laudemira que precisou de 5 vezes, reencarnar 5 vezes, até ter consciência de que ela poderia se melhorar para evoluir e não voltar mais para aquele lugar ali, né? Ô, Malu, não desanima não, Malu. A gente está É. estudando, Malu. Não Desanima podemos. desse jeito não, menina. Pelo menos uma colônia boa de recuperação, né? Vamos pensar Não, assim. eu não estou desanimando, não. Estou dizendo que o estudo é um alerta para que a gente se atente para o fato de que, dependendo do que você faz, da continuidade de estudos ou não, tá? Você vai deliberar, tá? O que, para onde você vai. Quem define é a gente, nós é que definimos. Tá? Então, está nos alertando, olha, estudem, olha, pratique o bem, pratique a caridade, tenha amor ao próximo, tá? Porque se você não fizer isso, tá? Você pode cair nessas regiões. Então, é um alerta, é um despertar para a gente. Eu acho que é... Vamos despertar, gente, vamos despertar. Vamos abrir o olho, porque a situação está sendo demonstrada, quer dizer, a gente só tem a agradecer, né? Que eles nos mandaram esses alertas, tá? Sim. Quantos irmãos que a gente tem próximos, familiares nossos, tá? Que ainda não abriram os olhos para isso, que ainda não enxergam. E se você vai falar, ainda vira e diz assim, você é fanático. Você ainda é chamado de fanático, entendeu? Então, eu acho assim que é um despertar, é um alerta mesmo, é uma sacudida, cuidado, né? Exatamente. E eu ouvi há muito tempo, acho que desde a minha infância, espírita, um relato que eu nunca mais esqueci. E que não vou saber em detalhes, mas era de um espírito que desencarnou e não conseguiu entrar em uma colônia e ficou literalmente para o lado de fora. E ele falou assim, então tá bom, já que eu não vou conseguir entrar, eu vou organizar a fila de quem está aqui fora. E disse que começou a ajudar o povo que estava do lado de fora, né, né, dentro das condições dele, e de fato conseguiu entrar. Dessa forma, eu falei, então, pelo menos isso, Senhor, se eu ficar do lado de fora, eu vou ficar aqui, quem sabe fazendo alguma coisa para ter essa esperança de entrar, né, para alguma coisa boa. É como tem do médico, né? Quer dizer, o nosso espírito, ele está sempre em evolução, seja no mundo físico ou no espiritual, qualquer dos mundos, nós temos a possibilidade de evoluir. Isso é tão bom, é tão, nossa, é tão magnífico, tá? Ver o amor de Deus pela gente.
Eu não conhecia essa história da organização da fila do lado de fora. Você já está querendo pegar a vaguinha, né, João? Ficou tô lá e querendo. ajudava quem chegava e falava, né? Não, calma, né? Só por um momento. E disse que foi assim, ele conseguiu entrar, falando, não, realmente você está ajudando aí do lado de fora? Então entra, que agora você vai ajudar aqui dentro. Então tá bom. Isso aí, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, é pelo trabalho, né? Temos que Exato. trabalhar. Com certeza. Legal, gente. É isso mesmo. Quem faz a oração, gente, para nós? Ju, você não quer fazer? O trabalho, né? Está desligado teu microfone. Não, gente, eu passo ainda, eu estou iniciante ainda, eu passo. Daqui um tempo, tá. Eu vou fazer, João. Tá. Deus de amor e bondade, Pai amigo, Pai de justiça, Jesus, nossa divina luz, que está sempre a nos conduzir para o caminho da felicidade e que prometeu que nenhum rebanho, nenhuma ovelha ficaria perdida. Obrigado, Senhor. Gratidão enorme por todos esses ensinamentos que nos foram legados, que nos foram trazidos por André Luiz, por Allan Kardec e por tantos outros que nos mostram, Senhor, a imortalidade do nosso espírito, que a nossa vida, não só a física, como a espiritual, não se acaba. E que fomos destinados à felicidade. E por meio dela, Senhor, nos conduza, abençoe os nossos mentores, aqueles amigos, irmãos, que estão sempre a nos intuir, fortaleça-os para que eles consigam, Senhor, fazer com que permaneçamos no bem, no amor, na caridade e na fraternidade. Agradecidos estamos ao João, que conduz esses estudos há tantos anos, Pai. Sabemos do esforço dele, que não é fácil, para nos ensinar um pouco de cada uma dessas obras, legado da espiritualidade. Que ele continue, Senhor, a ser intuído, fortaleçam, para que ele possa continuar conduzindo a todos nós, Pai. E que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigada, gente. Obrigada a Gente, todos. um Obrigada, abraço. João. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Oh, Obrigada, João. Fiquem com Deus. Tudo de bom, gente.